Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre, te dê paz, que Deus te dê saúde, que Deus te dê noites tranquilas, bem dormidas, que Deus refrigere a sua alma por amor do seu próprio nome, que o Senhor envie anjos para te guardar, que o Senhor coloque a sua forte mão sobre ti, sobre a sua casa, sobre a sua parentela, sobre toda a sua família, que o Senhor visite os seus inimigos, que eles não sejam pedra de Satanás nas suas vidas, mas que eles sejam sim também alcançados pelo amor e pelo poder do Senhor. Caso contrário, que Deus os arranque do seu caminho e da sua vida. Deus é Deus de amor, de bondade, perdão, misericórdia. Deus é Deus que tem poder de libertar, de transformar, de salvar. Mas como Deus sonda o coração de cada pessoa, vendo que há apenas maldade, vingança, inveja, ódio, ciúme, disputa e planos de morte, Ele é Deus que tira muitas pessoas do nosso caminho. Ainda que a nossa luta não seja contra pessoas, a nossa luta não é contra o nosso cônjuge, não é contra os irmãos em Cristo que muitas vezes se levantam contra nós, dizendo-se irmãos em Cristo. A nossa luta não é contra o patrão injusto, contra o colega de trabalho invejoso, contra aquele vizinho que faz de tudo para te atazanar e roubar a sua paz. A nossa luta não é contra aquele que já declarou guerra de fato com os próprios lábios e com atitudes contra a sua casa, contra o seu casamento, contra a vida dos seus filhos. A nossa luta não é contra os governantes. A nossa luta não é contra seres humanos, pessoas físicas como eu e você. A nossa luta, ela é um pouco maior, mais profunda, mais complicada, mais difícil. Mas quando nós nos revestimos das armas que Deus nos delega, com o poder do Espírito Santo, com a unção do Espírito Santo, com a palavra de Deus, com uma fé viva, inabalável, com obediência, com temor e tremor ao Senhor, o Senhor é aquele que nos habilita a vencer qualquer batalha. Porque a nossa luta é espiritual e não carnal. A nossa luta não é contra pessoas físicas mortais, mas contra forças malignas espirituais, invisíveis, e que nós só vamos vencer com as armaduras espirituais, com a armadura espiritual, com as armas espirituais. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, nos versículos 3 e 4, ele escreveu aos irmãos de Corinto: pois embora vivamos como homens, seres humanos, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Não são armas que você compra numa loja, que você equipa com munições de pólvora. Não. São armas que Deus dá àqueles que nele creem e àqueles que buscam nele a forma de guerrear da maneira certa. Versículo 4. As armas com as quais lutamos não são humanas. Eu volto a repetir. Mas são poderosas em Deus. Poderosas em Deus. Tem pessoa que tem que ouvir isso de novo. A arma que você tem que usar para guerrear contra o seu verdadeiro inimigo não são armas naturais, físicas, porque o seu inimigo não é humano. Muitas vezes ele é instrumento do verdadeiro inimigo para se levantar contra você. Ele é usado pelo maligno para se levantar contra você. Mas a nossa luta não é contra pessoas, parentes, contra vidas que de fato se levantam contra nós. Pessoas que são usadas terrivelmente contra nós. No livro de Efésios, onde Paulo também escreveu essa carta para os irmãos de Éfeso, no capítulo 6, versículo 10, fala um pouquinho mais sobre essa batalha, essa luta e a arma certa que nós precisamos usar. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor
e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos. A nossa luta não é contra pessoas mortais, carnais, não, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar os dardos inflamados do maligno. Usem o capacete da salvação, mente de Cristo, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos, por todos aqueles que servem a Deus com temor e temor. Ainda que muitos não creiam, estamos em guerra, estamos em luta constantemente. Pedro vai dizer na sua carta, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios, atentos, alertas, ligados, bem acordados, estejam sempre alertas e vigilantes. O diabo, o inimigo de vocês, anda, não quer dizer que é constante, ele anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa devorar. Nós vamos vencer, é na verdade que liberta, é pela espada, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, apta para discernir intenções, propensões, tudo aquilo que está sendo trabalhado aqui dentro. A palavra de Deus é aquela que vai no profundo, ela sonda, ela nos conhece, ela nos desnuda, ela é como um espelho. A palavra de Deus é poderosa, viva e eficaz, ela corta, ela vai aonde ninguém vai, ela entra onde ninguém entra, ela confronta, ela traz luz às trevas. Cinturão da verdade, a verdade que liberta é a palavra, Cristo é a verdade. Os pés preparados para pregar o evangelho por onde você for, a mente, o capacete da salvação, mente de Cristo, ligada sempre nas coisas do alto, onde Cristo está nas regiões celestiais, à direita do Pai, o Todo-Poderoso, intercedendo por todo aquele que nele crê. O escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé no Cristo que ressuscitou, que foi enviado pelo próprio Pai, para que abrisse esse novo e vivo caminho, cujo ele mesmo se intitulou como o caminho, a verdade e a vida. É lutar de joelhos, é lutar com os ouvidos espirituais atentos, os olhos espirituais abertos, um coração disposto a obedecer, a fazer a vontade de Deus. É jejum, é oração constante, tanto por você mesmo como por aqueles que estão cativos e cegos e surdos espiritualmente. É ser luz, é ser sal, é guerrear muitas vezes contra muitos inimigos dentro do quarto. Só você, com o seu Pai, que luta as suas guerras e vence todas as suas batalhas. Aquilo que é para você fazer, ninguém fará no seu lugar, muito menos Deus fará. Mas Ele sabe até onde você tem poder para ir, conhecimento para chegar, força para lutar. E aonde a sua mão não alcançar, pode ter certeza que a dele vai entrar. Mão forte, toda poderosa, para vencer as batalhas.
quando você estiver no seu limite, quando você já não souber mais o que fazer. Esse sim será o melhor momento para Deus entrar e mostrar que Ele faz o que ninguém faz, que Ele pode o que ninguém pode, que Ele entra onde ninguém entra, que Ele resolve o que ninguém resolve, que Ele abre porta que não existe e que fecha portas que levarão para a perdição. Cuidado por onde você anda, o que você ouve, em quem você confia. Há caminhos que parecem certos ao homem, mas no fim são caminhos de morte. Esteja atento, sóbrio, vigilante, não durma. Tem muitas pessoas dormindo e pessoas que dizem que creem em Deus. Não durma, fica ligado. Ninguém sabe a hora que a trombeta vai tocar. Fica atento, persevera. Ainda que esteja difícil, ainda que já tenha sido tão custoso você chegar até aqui, é só aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Fica ligado, fica esperto, vigia, porque a qualquer hora o noivo vem. Ninguém sabe o dia e nem a hora. E ainda que você já esteja até mesmo um pouco cansado, e porventura precisar descansar, de tão cansado que você estiver, que você seja como a virgem prudente, a virgem sábia, sensata, que ela descansou porque já era tarde e o noivo ainda não tinha chegado, mas quando ele chegou, tinha azeite na candeia dela, e ela entrou para as bodas como noivo. Cuidado, esteja sempre atento, atenta, vigilante e sóbrio. E eu termino aqui com uma passagem que eu acho maravilhosa, um versículo tão pequenino no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8. Esteja sempre vestido com roupas brancas. Aqui na minha tradução fala roupas de festa, em outras fala roupas brancas, limpas, alvas como a neve, e unja sempre a sua cabeça com óleo, que nunca lhe falte a presença do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos guia a toda a verdade, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, nos dá dons e nos mantém alertas e vigilantes. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te dê força e ânimo para você romper até o fim, porque eu repito, só aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Amém?